Bem, faz um tempinho. Para quem não lembra, eu também não lembro a última. Não lembro a última vez também. Mas vamos juntos. E até vou explicar um pouquinho já, mas eu estava orando ali atrás, eu estava orando lá em cima, e eu tive uma visão. E muitas vezes a gente ora, vem, Senhor, seu rio. O Rodrigo orou, Senhor, que a gente possa fluir no teu rio lá em cima. Aí, não sei se foi o Marco, mais alguém falou, e eu tive uma visão de um bote fazendo rafting. Não sei se alguém aqui já fez rafting. Alguém já fez rafting aqui? Já. Então, o rafting eu já fiz algumas vezes também. E aquele negócio, parece que você fica remando lá o tempo todo, na verdade você rema para sair dos obstáculos, às vezes para ir mais rápido, mas você rema mais quando o rio está lento, não é verdade? A correnteza está parada, que você tem que se agitar. E quando aquele rio começa a vir a correnteza, o remo ali é só para desviar de um empecilho ou outro. Então eu vi um rafting assim, descendo uma corredeira bem forte. E muitas vezes a gente ora para entrar no rio de Deus, para fluir o rio dele, mas a gente esquece que o rio tem o seu próprio curso. E às vezes a gente quer comandar o curso, mas quando a gente está no rio, fazendo um rafting, num bote, você vai andando segundo o curso das águas. Então, quando você ora assim, ou quando a gente vê algo assim, é para que a gente possa fluir de acordo com o que Deus quer. Amém? E eu sinto que Deus está trazendo isso para essa igreja, para que a gente possa fluir no rio dele, mas que a gente, como igreja, num bote, juntos, possamos remar na hora que tem que remar. E muitas vezes aquele parece, aqui está sem correnteza, eu vou descansar. É aí que a gente tem que remar, que a gente tem que se preparar para ficar no lugar certo, para quando vier a correnteza, a gente está naquele caminho certinho, não ter pedra, a gente conseguir passar. Amém? Seguindo, eu estava meditando bastante tempo, sobre algumas coisas, sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre pessoas, sobre família, sobre paternidade, sobre a minha filha. E eu estava meditando bastante sobre Eclesiastes, porque chega ali naquele livro, tem gente que diz que não é Salomão, mas eu creio que é Salomão, a maioria das pessoas crê que é Salomão, mas existe uma corrente diversa que diz que não. Mas, pois bem, o livro ali cheio de sabedoria, alguém fazendo uma avaliação da sua vida por completo. E era isso que eu estava fazendo esses últimos meses, além de descansar. E o Senhor falou comigo bastante sobre o cuidado com a família, o cuidado com os filhos, o cuidado com a igreja, o cuidado com a minha própria vida, o cuidado em geral, que muitas vezes a gente não tem porque a gente fica atarefado demais, ou porque a gente se coloca em muitas tarefas que às vezes não são nem necessárias. É ou não é verdade? Às vezes a gente pode diminuir tarefas, às vezes a gente não pode diminuir tarefas, mas é importante a gente saber o que priorizar, quando priorizar, e por isso eu estava um tempo mais priorizando a minha família. Muitas vezes algumas pessoas me falaram, não vou falar tantas pessoas assim, talvez 2 ou 3, me falaram, mas você não pode abandonar Deus. Aí eu falei, e Deus é a igreja? Não. É claro que aqui eu estou servindo ao Senhor, eu amo estar aqui, eu amo estar à frente da igreja, eu amo servir ao Senhor, só que há momentos que a minha atenção vai estar mais com a igreja, tem vezes que a atenção vai estar mais com a minha família, vai estar mais com o meu trabalho. E assim nós somos, não é verdade? Temos que saber discernir o momento do que devemos fazer, inclusive para que as palavras também, às vezes o nosso coração, tem algo, é melhor você ficar calado, porque você pode falar alguma coisa que não seja legal, então é melhor que você cuide do seu coração, que você esteja bem, para que você compartilhe não o que tem no seu coração, mas aquilo que Deus tem. Amém? Para que mais uma vez eu possa seguir o rio conforme ele é, não querer fazer um desvio no curso, botar uma barreira, criar uma hidrelétrica, e aí já mudou completamente. Então, eu meditando sobre Eclesiastes, bastantes versículos, eu selecionei alguns, e o que a gente tem feito, eu estava me autoavaliando, avaliando a igreja, avaliando e observando também, porque às vezes é bom que a gente observa os outros também.
né? Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e eu observo, a gente dá conselho, mas às vezes você pensa, poxa, eu dei esse conselho, mas será que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Vocês já estiveram nesse local? Eu já estive algumas vezes. Falei, poxa, eu dei esse conselho, mas será que fosse comigo eu faria? Então, eu tirei esse tempo avaliando, observando, pensando, orando, meditando. E que conclusão cheguei? Vamos chegar juntos. Devagarzinho a gente chega lá. E muito do que eu vejo são pessoas atarefadas, cheias de coisas, cheias de compromissos sociais também. E a prioridade? Qual foi a última vez que você sentou na sua mesa para jantar com a sua família, com todos os aparelhos desligados, em outro cômodo, com o Wi-Fi desligado, com a televisão desligada? Quando foi a última vez, vocês estão aqui na frente, os três vão ser meus exemplos, os três são pais. Quando foi a última vez que vocês olharam para o filho de vocês e, da mesma forma que quando vocês pegaram a primeira vez na maternidade? Quando foi a última vez que você olhou para a sua esposa e falou palavras, declarações, da mesma forma quando você namorava com ela? Quando foi a última vez que você sentou para observar um nascer do sol, ou um pôr do sol, tomar uma água de coco e orar ao Senhor, e desfrutar daquilo que Ele fez? Muitas vezes a gente se coloca tantas coisas, a gente acha que Deus vai estar aqui na igreja, como eu falava, poxa, mas você tem que estar lá, você tem que pregar, você tem que estar... Mas eu preciso priorizar aquilo que o Senhor fala para eu priorizar, porque primeiro lugar é Ele. Amém? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amém? E debaixo disso, pode ser que um dia eu tenha que dar mais prioridade à igreja, outro dia eu tenho que dar mais prioridade para a Lívia, outro dia para a Alice, outro dia para a casa, outro dia para o trabalho. E eu sou um só, eu não vou conseguir dar prioridade para tudo ao mesmo tempo. Mas vocês já viram pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo? Não sei se vocês já viram, mas um dia eu estava no centro da cidade caminhando, tinha um cara... Aquele cara, one man band, o cara fica com os pratos de bateria, gaita, aí no pé ele bate outro negócio, e parece que está legal, mas, cara, é um ruído, pelo menos aquele que eu vi, é horrível, que tudo junto ao mesmo tempo, você não consegue fazer uma coisa boa. Talvez se ele estivesse só tocando violão, fosse melhor, mas tudo ao mesmo tempo é muito difícil. Já dizem as mulheres dos homens que a gente só consegue fazer uma tarefa de cada vez. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Mas eu realmente comecei a observar o mundo, as pessoas ao meu redor. E o que eu fazia também. Me programei, tenho uma agenda e eu tento, por exemplo, eu sei que tem gente... que é de uma outra geração, e as coisas mudam de geração em geração, as coisas vão se alterando. Mas eu estava na fila do banco esses dias. E, como sempre, é difícil a gente ir no banco esses dias, mas eu tinha que sacar dinheiro, que era uma coisa rara que eu não fazia há muito tempo, porque a pessoa não aceitava Pix, não aceitava transferência, tinha que pagar em dinheiro. E aí eu aproveitei e estava com umas contas, falei, vou pagar aqui. Faz tempo que eu não usava aquela máquina para pagar um boleto, né? Porque é quase tudo online. E eu ali, aí a Lívia ela foi fazer alguma coisa, não lembro se ela foi no cabeleireiro, manicure, não sei. Eu com a Alice no banco, o carrinho e um monte de coisa na minha mão, uma pasta. Aí eu tinha que pagar a Grerge tem que pagar no banco só, não aceita em lugar nenhum, tem que ir lá pagar também. E eu estava ali e caiu as folhas todas no chão, aquela folha. E tinha duas senhoras bem velhinhas, mas bem velhinhas mesmo, do meu lado. E eu costumo não pegar prioridade, mesmo com a Alice no colo, cheio de conta, cheio de carrinho, eu não estava na prioridade, estava na fila normal e elas na prioridade ao meu lado. E elas, meu Deus, e agora? Deixa eu te ajudar, moça. Eu falei rapidamente, me ajoelhei, com a Alice aqui,
peguei uma, voltei, e elas ficaram admiradas. Meu Deus, que habilidade! E aí elas começaram a falar, meu marido nunca segurou meus filhos no colo, nunca ficou com eles, nunca trocou uma fralda, nunca teve perto para ajudar. E eu sei que é uma correria danada, eu não sei os motivos, eu não conheço aquelas pessoas, mas eu comecei a analisar a minha vida, quanto tempo eu dou para minha filha, quanto tempo eu dou para minha esposa, quanto tempo eu dou para elas. Ou eu saio para trabalhar às 6 da manhã, enquanto elas estão dormindo, e volto 9 horas da noite, quando elas já estão indo dormir. A Alice dorme pontualmente 7 horas da noite. Hoje a gente faz todo um esquema para que ela esteja acordada a esse horário. E naquele negócio, aí eu consegui ainda falar um pouco de Jesus para elas. Falei, não, porque, olha, assim como eu aprendo com Deus, é um pai presente, eu não sou um pai presente. Isso tudo pode se tornar um testemunho. A forma que você cuida do seu filho, a forma que você está presente. Então, eu tenho um horário, eu me coloquei, eu trabalho agora quase em 2 tempos diferentes, então, pela manhã, a Lívia dorme, eu fico com a Alice, aí depois eu vou trabalhar, ela fica com a Alice até quase a hora, às 5 da tarde, eu fico com ela de 5 até as 7 dela ir dormir, todo dia. Todo dia, eu boto lá como reunião, eu não atendo só se for muito urgente. E aí depois eu volto a trabalhar, porque o home office dá essas vantagens, né? Eu tenho essa vantagem. Aliás, para mim, o meu tipo de trabalho é bem melhor trabalhar de madrugada, que eu não tenho ninguém falando nada, não tem nada para você concentrar na minha cabeça, pelo menos funciona melhor. Então, é o horário que eu mais progrido no meu trabalho. Se eu tiver algum prazo, alguma coisa muito difícil, provavelmente de manhã você não vai conseguir falar comigo. Por quê? Porque eu fiquei até umas 3 da manhã trabalhando. Que é um horário que não tem nada, né? Até aquele latido do cachorro parece que a 4, 5 quilômetros de distância, né? Não te atrapalha. Já notaram, meio-dia, o cachorro parece estar do teu lado, né? O outro é longe. Mas por que as pessoas querem tanto trabalhar mais, ou não conseguem? Alguns conseguem, outros não conseguem, mas eu, meditando sobre Eclesiastes, e boa parte do tempo, ali é falado sobre juntar riquezas, a gente vai ler aqui, sobre a pessoa trabalhar demais, inclusive em casa, na hora de dormir, está pensando no seu trabalho. Sabia que está falando sobre isso? E é interessante que usa sempre, quase sempre as mesmas frases, é correr atrás do vento. Porque o que realmente importa para você? Esse é o tema dessa noite. O que realmente importa para você? O que é mais importante para você? São as coisas que você vai acumular aqui. É importante a gente ter um legado para os nossos filhos. É importante deixarmos algo, trabalharmos a nossa profissão. Muitas vezes você pode até, inclusive, passar para o seu filho. Se a gente for ver nos tempos da Bíblia, era mais fácil ter esse tempo com os filhos. Por quê? Geralmente, o que o filho fazia, o que ele aprendeu, a profissão, era com quem? Era com o pai. Então, se passava muito mais tempo junto. E hoje, nessa loucura que a gente está, as crianças ficam horas e horas na escola, e as pessoas horas e horas no trabalho, inclusive o celular é uma ótima ferramenta, mas faz com que a gente se torne escravo do trabalho. Porque você pode trabalhar no celular, eu pelo menos posso trabalhar no celular 24 horas. Se eu ficar ali, posso ficar fazendo trabalho direto. Então, a gente pode... O que a gente vai fazer também com os nossos recursos? Como a gente vai aproveitar? Isso tudo eu estava lendo Eclesiastes, né, e falando, olha, o que adianta você guardar? O que adianta você ter e vir outro e desfrutar? Está ali, eu vou depois dar as referências para você. A gente vai botar aqui. E é um tempo, meus irmãos, que a gente pensa muito numa guerra, no inimigo. Só que o inimigo hoje ele está quase como uma guerra fria. Ele entende quais são as coisas desse mundo que roubam a nossa preocupação. O que rouba muito a nossa preocupação, vocês sabem qual é a causa número 1 de divórcio no Brasil?
Vocês sabem? Não é traição, sabe o que é? Dinheiro. É o número 1. Por quê? A falta de dinheiro gera um problemão danado. E, às vezes, o excesso também. O equilíbrio é a melhor coisa que tem. Porque se você trabalha muito, você tem bastante, mas você não tem a sua presença. É ou não é verdade? E, às vezes, você trabalha muito pouco e você não tem nem para dar o que comer para a sua família. Então, você tem que ser equilibrado, como a palavra de Deus diz. Amém? Então, a gente vai abrir para o primeiro texto, Eclesiastes 4, versículo 6. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento, como eu falei. Ele vai usando essas frases bastante, velho. E Eclesiastes 2, 22 e 23. Que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza, mas mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. É exatamente o que eu falava, só para corroborar, com sustentar o que eu estava falando. Quantas vezes a gente não está em casa e fica pensando, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. E você chega em casa, cansado, no seu momento de desfrutar os frutos do seu trabalho, e o que você faz? Pensa no trabalho. E aí, como eu falei, você não olha para o seu filho, para a sua filha, do jeito como você olhou pela primeira vez. Você não namora a sua esposa do jeito que você deveria. Você não olha nos olhos dela, você fica olhando o celular. Pô, mas eu tenho que responder, isso aqui é importante. Mais importante é quem está diante de você, a sua família. Muito mais. É claro que a gente tem vezes que vai ter que atender, tem gente que trabalha com urgência, tem gente que é médico, por isso que eu escolhi nunca trabalhar com nada criminal, porque tem prazo de 48 horas. Você não tem o que fazer, você vai passar a noite trabalhando. Ou alguém vai te ligar da delegacia, poxa, eu só vou fazer, tudo que eu faço não tem que atender 24 horas, dificilmente. Mas, de vez em quando, um ou outro é preso numa lei seca e me liga, né? Eu falo, não sei. Bebeu? Já era. Tolerância zero. Eu não sei, porque eu quase não leio mais o Código Penal só uma vez ou outra. Tive que ler, né, Giovana? Mas foi por uma razão boa. O que estamos priorizando? Estamos priorizando o ter, o guardar, ao desfrutar, porque a gente tem que ter equilíbrio. Eu canso de ver, já fiz alguns inventários, e alguns bem tristes. Por quê? Eu fiz um de um senhor de uns 70 e poucos anos, que a esposa dele veio a óbito, e ele teve, né, ele tem metade dos bens, a outra metade tem que vender e dar para os filhos, ou ele pagar a parte deles e dar para eles. E eu fui conversar com um a um e depois uma reunião junto. E uma reunião com ele, olha, eu nunca fiz faculdade, eu fiz só o 2º grau, e ele tinha ali uns 4 a 5 milhões de reais guardado, tendo só trabalhado em nível técnico. E ele falou, eu nunca viajei, eu nunca saí do Rio, eu nunca saí para jantar fora, nunca levei a minha esposa para jantar, eu nunca fiz nada disso. E aí eu olhei aquilo e lembrei de Eclesiastes, né, que a gente vai ler um pouquinho. Eu vou guardar e vou deixar para os meus filhos. É importante a gente deixar uma herança, é importante. Mas ele falando da vida dele tão sofrida, de como foi difícil, e a partir daquele dia, quando a gente fez, né, a escritura, foi lavrado, carimbou, passou o valor dos filhos, no dia seguinte fui ter reunião com os filhos, um já de carro novo, o outro fez uma festa de 150 mil para a filha, estava devendo horrores, aí fez uma festa de 15 anos, não, porque tem que mostrar para todo mundo que eu tenho aqui um dinheiro, e o outro não sei o quê, e o outro não sei o quê, à custa do
do pai que nunca nem desfrutou os filhos, porque ele falou que trabalhava de sol a sol, de manhã, de tarde, de noite, e ele estava tão apegado àquilo que ele não queria nem dar para os filhos. Eu tive que ter algumas reuniões para falar para ele, olha, é direito deles, mas eu que guardei, eu que trabalhei, eu que fiquei no sufoco, horas e horas. Por quê? Porque não teve relacionamento com os filhos, não desfrutou daquilo que ele estava guardando com a família dele. E ali a esposa dele faleceu, o que ele vai fazer com 5 milhões no banco, rendendo, se ele não pode desfrutar, não tem ninguém para desfrutar? E aí depois ele me ligou, poxa, tem uns 3 meses que os meus filhos nem vêm me visitar. Eu falei, por que será, né? Receberam a parte deles, já não voltaram nem para visitar mais. Não posso adentrar muito, vai que não é ninguém aqui da igreja, mas vai que alguém assiste no YouTube, né? E aí eu observei de novo isso. E a palavra de Deus vem a mim. O que você tem priorizado? O que vocês têm priorizado? A gente deve ter nossas prioridades. A gente tem que ter. E eu estava pensando nessa frase que tem quase todos os capítulos de Eclesiastes tem, correr atrás do vento. E aí eu fiquei pensando, como é que seria correr atrás do vento? Quem é que já brincou de pique-pega? Não precisa ter sido ontem não, gente. Tá? Pode ser quando você tinha seus 5 aninhos de idade. É possível brincar de pique-pega sozinho? É ficar correndo atrás do quê? Do vento. Você vai ficar que nem um maluco, para lá e para cá correndo, e não vai pegar ninguém, ninguém vai te pegar, não é verdade? Tem coisas que é feito para desfrutar junto. Inclusive o suor do nosso trabalho, amém? Que são ferramentas, mas não tem um fim em si próprio. Deus nos deu, Deus colocou, né, habilidades em nós, colocou dons, talentos, para que a gente possa exercer uma profissão, para que a gente possa prover para a nossa família, para que a gente possa viver nessa terra, e que o dinheiro são coisas para ser, né, para a gente pagar só as nossas contas e sobreviver, só subsistir, não é para isso. Inclusive, a nossa Constituição diz que é para um monte de coisa, o salário mínimo é para o lazer, para o sustento, para a cultura, para a arte, e é um artigo enorme, para um monte de coisa que é o salário mínimo. A gente sabe que é só para subsistência, e mal dá. Se você ganhar sozinho, sustentar uma família com um salário mínimo, vai ser difícil, não é verdade? Difícil. Mas, a gente vai continuar lendo aqui. E por isso que, né, ele aqui continua em Eclesiastes 4, acho que é 4, 8 a 10. Exatamente isso. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho ingrato. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Então, mais uma vez, para trazer sustentação para aquilo que eu estava falando. Se a gente não tiver com quem dividir, compartilhar, o que adianta você passar dia e noite trabalhando? Se você não tiver com quem compartilhar, se você não tiver alguém para te ajudar quando você cai, isso serve também como princípio da nossa igreja, porque nós temos conselhos em quase todos os ministérios. Se não tem algum, é por algum motivo, mas a visão é sempre que tenha. Por quê? Como pode ser que o Rodrigo vá viajar, pode ser que o Rodrigo tenha que priorizar a Karina no trabalho dele, mesma coisa o Sérgio Coutinho, mesma coisa eu.
E nós temos uma equipe, assim todos os ministérios não param, porque se depende de uma pessoa. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, que eu ia casar com a Lívia, e antes de casar eu estava fazendo a preparação de toda a documentação. E aí eu fui preparar a documentação para ela trazer o diploma dela, tudo de lá, para que ela pudesse estudar aqui. Eu fiquei 4 meses esperando uma pessoa voltar de licença, porque no Rio de Janeiro todo, e não é na cidade, é do estado, só tinha uma pessoa que fazia isso. Então as coisas param, por isso que a gente precisa ter pessoas para compartilhar. E a mesma coisa, como eu falava, dos bens, o que adianta? Você ficar pensando só naquilo se você não se divertir. Ele fala aqui no texto, engraçado que Eclesiastes fala várias vezes, e a gente vai ler um pouquinho mais para frente, que Deus se agrada disso, que nós desfrutemos daquilo que vem do fruto do nosso trabalho, amém? E eu estava lembrando também de um documentário que eu assisti sobre basquete do Michael Jordan. Aqui eu acho que quase todo mundo deve conhecer o Michael Jordan. Para uns considerado o maior jogador de todos os tempos, para outros é o LeBron James, né? Teco está aqui, o Bernardo lá atrás também. Mas eu vi ele quando eu era pequeno jogando. E o cara era um absurdo. Só que o documentário mostrava ele lá no início, que ele era extremamente bom, habilidoso, mas ele sempre perdia. E aí no documentário fala no momento que ele mudou a chave. Ele falou, poxa, todo mundo sabe que eu sou bom, todo mundo me marcava. E é um jogo coletivo, e ele tentava ganhar sempre sozinho. E ele nunca passava, lá no basquete são 2 finais, na Conferência Oeste e Leste, ele nunca conseguia passar da final ali da conferência dele. Por quê? Porque ele tentava fazer tudo sozinho. E não confiava em nenhum companheiro de time. Pô, se você não confia em ninguém que está contigo, como é que você vai jogar junto? Se você não confia em ninguém que está na sua família para distribuir tarefas, se você não confia em ninguém que está na sua igreja para distribuir tarefas, se você não confia em ninguém que está no seu trabalho para distribuir tarefas, é melhor mudar, né? Alguma coisa tem que mudar, ou eles ou você. E aí ele fala, olha, a partir do momento que eu entendi que o jogo era coletivo, imagina, o cara é um jogador profissional, levou uns 10 anos para ele ganhar o primeiro campeonato dele, desde que ele se profissionalizou. Por quê? E ele era absurdo, sempre eleito o melhor jogador, eleito, o mais habilidoso, mas não conseguia, porque sozinho não conseguia. E aí ele aprendeu que ele podia driblar, vinha todo mundo para cima dele e passava a bola para o cara que não era tão bom, mas o cara ficava livre, ia lá e fazia a cesta. E aí ele ganhou o primeiro, depois ganhou o segundo, ganhou o terceiro, quarto, quinto, 6, acho que foram 6 títulos. E é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente tenta jogar sozinho, e a gente tem uma pessoa em equipe também, não só os nossos irmãos, a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, mas a gente tem Jesus. A gente tem o nosso Deus. E muitas vezes a gente tenta jogar sozinho. É ou não é verdade? E a gente esquece até do plano de Deus. Como eu falava, o plano de Deus, o primeiro plano para dominar o mundo é a família, como muito bem o Diogo falou semana passada. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Dividir para conquistar. Exatamente. São pequenas células fortes, andando juntas para que possam o quê? Conquistar seu trabalho, seu local, mas como é que você vai conquistar se você não passa nem tempo com a sua família? Como é que você vai... Muitas vezes as pessoas só se suportam, ou vivem junto por causa de um contrato, né? Eu gosto de assistir muitas coisas de época, assim, bem medieval. E quase sempre, né, a pessoa, quando é novinha, é uma princesa, se apaixona por alguém, o príncipe se apaixona por alguém, aí chega o pai e fala, não, mas eu não quero ser rei. Mas você vai ser pobre. Não, então eu quero ser rei, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que casar com aquela fulana lá. Mas eu não gosto dela, né, mas pelo meu país eu faço isso. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa
estar com alguém só por obrigação. A gente tem que amar quem a gente quer estar. E você tem que demonstrar que você quer estar com aquela pessoa todos os dias. Quando foi a última vez que você demonstrou que você queria estar com a sua família até o final dos dias? Para sempre. Eu lembro que eu fui fazer um casamento e eu achei que todo mundo era cristão. Fui fazer ali a cerimônia e era só o noivo e a noiva. E eu lembro quando eu falei os votos, eu falei, olha, você, fulano, vai amar ela de hoje até a eternidade. Aí todo mundo arregalou há muito tempo, um outro cochichou aqui do lado, um padrinho, o outro ali. Irmão, a gente não entra para terminar. Eu não entrei no jogo para sair. Entrei no jogo para ir até o final. O amor, ele não é para diminuir. Pode ser que você permita que coisas, como eu falava do barquinho na corredeza, alguma pedra bate, você desgruda um pouquinho, cai do bote, fica um pouquinho ali longe, mas você não pode nunca abandonar, deixar de olhar, deixar de amar. Porque eu posso falar para vocês com toda a certeza, porque quando a gente começa a gostar de alguém, a gente começa a se apaixonar, você começa a notar as nuances, o jeito que ela mexe o cabelo, o perfume, o jeito que ela se veste. E por que a gente fazia isso e por que a gente não faz mais? Porque naquele momento a gente prestava atenção, agora eu estou com meu burro na sombra, está tranquilo. Não, meu irmão. Se você quiser amar de uma forma que não haja fim, você tem que se predispor a todo dia ir mais profundo. Tinha gente que antes de casar era poeta, escrevia cartinha, mandava. Depois, pessoas que ficam horas e horas namorando no celular e depois que casa nem olha no olho da esposa, né? E fica cada um no seu celular. Eu vou em vários restaurantes bons, eu gosto de desfrutar a experiência. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é sentar para comer num restaurante bom. Não precisa ser caro, não. A comida tem que ser boa, né? O ambiente legal e tudo mais. Eu gosto disso. Eu sempre olho para o lado. Eu sempre vejo que as pessoas estão mais preocupadas em tirar a foto do prato e sorrindo assim com a pessoa, e depois que tirou a foto, acabou. Nem se olha mais. Só eu que vejo isso? Quando é que a gente vai parar de prestar atenção no que menos importa e no que mais importa? Então, eu falo para vocês com toda certeza que eu amo a Lívia muito mais hoje do que o dia que eu me casei com ela. Por quê? Porque no início estava começando a gostar, hoje eu conheço ela de uma forma que naquele tempo eu não podia conhecer, e que ela me conhece de uma forma que ela também não podia me conhecer, hoje ela conhece. E o amor é assim, ele não diminui, ele só cresce, o amor cresce. Mas você precisa cultivar ele, você precisa priorizar aquilo que é importante. O que você tem priorizado? O que realmente importa para você? É ganhar dinheiro? É ter o melhor carro possível? Eu não quero andar, com certeza, num carro que é que nem dos Flintstones. Os mais novos podem dar um Google e entender o que é isso. É um carro sem assoalho, que o cara, né, corria ali. E os mais velhos que também não viam desenho, também pode procurar no Google, que agora todo mundo procura no Google, né? Quem não? Ninguém quer ter as piores coisas, não é isso. Mas o quanto a gente tem corrido de coisas que a gente não precisa. Vocês já pararam para pensar? Eu tenho pensado muito nisso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito mão aberta. E graças a Deus não tem faltado. Mas você também tem que ser mão aberta no seu tempo. Porque qual é o bem mais precioso que você tem? Não é o tempo, é a sua vida. Mas o tempo também é algo que você não compra. Você compra, você vai num supermercado, poxa, eu quero tempo. Quero 5 horas aí. Você compra? Não compra. Você vai ali no mercado e compra, eu quero uma vida extra aí. Aqueles que jogam videogame, tem lá, vida extra, ou quem joga esporte, faz algum esporte, tem um tempo extra. Na nossa vida não existe.
Honre aqueles que estão vivos agora. Não deixa para honrar na morte. Fulano foi muito... Não, é hoje. Porque você vai se arrepender. E não tem nada pior do que viver com remorso. O tempo com seu pai, o tempo com seu filho. E quem nunca também já ficou trabalhando até tarde da noite em alguma coisa que no final não te deu fruto nenhum? Só eu? Pô, eu já trabalhei muito por sucesso e várias vezes eu não tive o sucesso. Então, ou seja, trabalhei de graça. E horas e horas e horas e horas, que eu poderia ter feito outra coisa. Porque eu achei, de repente, se eu botar um pouco de esforço nisso, vai dar certo. E desde o início eu sabia que não ia dar. Mas a gente tenta, porque por vários motivos, e a gente deixa, talvez, um tempo com a nossa mãe. Aí você fala, tem muito tempo que eu não almoço com a minha mãe. Aí você vai lá almoçar com a sua mãe, e você fica no WhatsApp o tempo todo sem olhar para ela, sem falar com ela. E ainda tem uma pessoa mais importante, que a gente vai ter toda a eternidade com ela, mas ela quer tempo com a gente aqui. Deus. E Ele nos chamou para sermos o quê? Bênção, canal de bênçãos. Até quando vamos nos chegar a Deus só porque a gente quer uma bênção dEle? Enquanto Ele nos chama para sermos uma bênção. Quanto tempo de qualidade a gente vai dar para o nosso Criador? Quanto tempo de qualidade você está dando para o seu Deus? Quanto tempo você... Se a gente pegar, cronometrar o que você faz no seu dia, qual o percentual que você dá para Deus, o tempo de qualidade? Como é que você quer conhecer o seu Deus de uma forma mais profunda, o seu filho de uma forma mais profunda, a sua esposa, se você não gasta o devido tempo com eles? Não tem como, não é verdade? Tem como você conhecer uma pessoa sem passar tempo com ela? Você vai falar, aquele ali é o Ricardo, conheço ele, foi casado com isso, aquilo, outro, mas quem é? O que ele faz? O que ele gosta? Quais são... Não sei. E é por isso que a gente também fez, um dia de comunhão, um adendo aqui, uma propaganda. O churrasco, muitos de vocês não vão colocar o nome, lembre de colocar o nome. Por quê? É importante que a gente passe tempo com os nossos irmãos. Como a gente viu aqui, tem que caminhar em conjunto, tem que caminhar junto. Temos que nos conhecer. Não adianta a gente só vir aqui domingo e falar, poxa, esse aqui é o Davi. Legal. E aí? Nós temos que ter tempo de comunhão com o nosso Deus, com nossos irmãos, tempo de qualidade, não superficial. E também se alguém, mesmo trabalhando bastante, estiver apertado, não tiver dinheiro, só me avisar, avisa o Coutinho, o Rodrigo, o telefone da secretaria, não deixe de ir por causa do dinheiro. Como a gente falou, outro irmão que tenha, pode abençoar a sua vida, a igreja pode abençoar a sua vida. Por quê? Porque o mais importante não é o valor, é estarmos juntos, como corpo, como igreja, louvando ao Senhor. Amém? E esse bem mais valioso está lá também, em Eclesiastes 3, do versículo, na verdade, acho que eu botei errado aqui, é do 8 ao 11. Isso. Até o 10 acho que está bom. O que ganha o trabalhador de todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. A gente está falando de um homem aqui no início, se você for ler o capítulo 1, capítulo 2, ele fala de tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, tudo que ele construiu, e mesmo assim se sentia vazio. Por quê? Dedicou o tempo àquilo, e não às coisas que deveria ter dado. Então,
é uma avaliação de final de vida, de uma pessoa já na idade. E que nós podemos fazer, olha que bênção, muito antes da nossa idade avançar. Nós podemos parar, observar, desfrutar daquilo que Deus fez com os nossos irmãos, com a nossa família, com o nosso cônjuge e com Deus. Porque muitas vezes a gente fica pedindo para Deus algo e por você não ter relacionamento, Ele está falando para você outra coisa completamente diferente. E aí o seu tempo de qualidade, em vez de você desfrutar da presença dEle, já se foi. Ou quem aqui é pai gostaria do tempo de qualidade? Vou sair para jantar com os meus filhos. E eles falam, pai, eu tenho que pagar essa conta. Pai, amanhã tem um problema para resolver. Me ajuda? Pai. Já notaram que a gente faz isso com Deus? Muitas vezes. Quando é que a gente vai parar de buscar a bênção e ser a bênção? Quando é que a igreja vai deixar de querer buscar a solução e ser a solução? Quando é que você vai deixar de colocar a culpa nos outros, mas o meu casamento está ruim por causa disso, meu filho está assim por causa disso, e vai assumir a responsabilidade de que você precisa focar e priorizar o que precisa ser resolvido. O que precisa ser resolvido na sua vida? Vou pedir para baixar um pouco as luzes do salão e colocar já a música de fundo. E daqui a pouco o pessoal do time de administração pode vir aqui para frente. Daqui a pouquinho eu chamo vocês. Porque eu estava fazendo uma análise da minha própria vida, daquilo que eu tenho priorizado. E eu queria que vocês fizessem o mesmo nesse tempo. O que a gente tem priorizado? O que é importante para você? O que é mais importante para você? Cargo, reconhecimento? Sair na rua e alguém falar, poxa, você, lá vai fulano, ser famoso, você reconhecido na sua área, mas será que vale perder a sua família? Vale perder tempos e momentos? Eu vi a minha filha me chamar pela primeira vez de pai e chamar a Lívia de mãe. Aí, esses dias eu mandei para a Lívia um pai que estava filmando. A mãe falou, filma aqui que ela vai falar. E ele estava com um filtro de monstro na filha. E a filha falando, mamãe, com uma cara de monstro. E a mãe, não, como é que você fez isso? É a primeira vez que ela faz. Muitas vezes a gente está perdendo momentos incríveis porque a gente está priorizando o que não interessa. O que você vai priorizar na sua vida? E lá em Eclesiastes 2:26 diz, ao homem que agrada, o homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-los a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr contra o vento. Então, se você agrada a Deus, se você busca a Deus, Ele está te colocando com planos dele na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai pagar pelo que Ele está encomendando na sua vida. Você não precisa ficar trabalhando de sol a sol sem desfrutar aquilo que Deus colocou para desfrutar. E algo que Deus me falava claramente essa semana era, meu filho, eu descansei no 7º dia, como é que você não vai descansar? Nós também temos que descansar nele, temos que nos descansar do nosso trabalho, das nossas atribuições e nos deleitarmos naquilo que temos obtido com o fruto do nosso esforço, com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Para que a gente possa desfrutar esses momentos e compartilhar a alegria e a presença de Deus. Talvez você andando com alegria com a sua família, dando atenção na rua, assim como foi no banco comigo, assim como foi caminhando no calçadão na praia, seja o testemunho vivo de que você tem dado prioridade à sua família, prioridade às coisas do reino e não às coisas dessa terra. Então eu queria que a gente tirasse 2 minutinhos, reflita.
qual tem sido a prioridade na sua vida. E coloque ela diante de Deus. E coloque Deus como a sua prioridade agora. Eu oro, o time de administração poderia já se encaminhar aqui para frente. Senhor, leva sobre si agora, Pai, toda tribulação, Pai, todo pensamento que não pertence a Ti. Dá, Senhor, entendimento do que realmente importa em nossas vidas, da Tua presença, Senhor, do nosso tempo, da nossa vida, Pai, que não há valor nenhum nesse mundo, Pai, que possa pagar por isso. Não há dinheiro, Pai, por mais que a gente tenha guardado, por mais que tenhamos, Senhor, sido precavidos em guardar para os dias maus, os dias difíceis, para a nossa aposentadoria, no final não conseguiremos, ó Pai, comprar mais tempo. Não conseguiremos, Senhor, um tempo extra. Leva, Senhor, todo o sentimento, Pai, de incerteza, de desconfiança, Pai. Que possamos acreditar 100% na Tua palavra, Senhor, viver o Teu reino aqui nessa terra, Pai, desfrutando do melhor, Pai, que o Senhor tem para nós. Desfrutando, Senhor, do que o Senhor preparou, Pai, do banquete que o Senhor preparou para nós aqui ainda nessa terra, Senhor. Que possamos ver, ó Pai, com os nossos olhos, Senhor, abre os olhos espirituais, para que possamos enxergar os Seus céus abertos, Pai, porque eles estão abertos há muitos anos, ó Pai, mas nos dá entendimento de quão, Senhor, próximo está o Seu reino, Senhor. Nos dá um entendimento, Senhor, do que realmente importa. São as pessoas, Senhor, que são o nosso tempo, a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você quiser mais de Deus, eu proponho aqui que no final você venha pedir mais poder de Deus na sua vida, mais entendimento, mais intimidade, porque isso é que abre os nossos olhos para caminhar em uma vida de santidade, uma vida que busca cada vez mais o Senhor. Que você venha aqui na frente para receber poder e autoridade. Se você tem andado morno, se você não sabe, eu não sei, eu não consigo, ouço essas palavras, mas eu não tenho força, eu te convido para que você dê um passo de fé, para que você dê um passo de fé, para que você possa ver se abrir diante de ti hoje o mar vermelho, o mar se abrir, e a dificuldade, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Sim, Jesus nos chamou para a dificuldade. Que a palavra que Ele me botou também, colocou no meu coração antes de eu subir aqui, foi de Mateus 5. Que a gente acha que vai ter, a gente vai ter, mesmo desfrutando, vivendo em paz, a gente vai viver isso no deserto, na dificuldade. Se você está nessa dificuldade, você tem irmãos para caminhar, para te sustentar em oração. E aqui em Mateus 5, versículo 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se está difícil, aqui fala que vai ser difícil, vamos ser perseguidos. Mas juntos, com o Espírito Santo,
viveremos o que fala na palavra dele, que quando vir o Espírito Santo, receberemos poder. Então que você venha receber o poder, porque quanto mais buscamos dele, mais temos ferramentas para alcançar a paciência no meio do turbilhão, a paz na dificuldade, o amor no meio do ódio. Eu te convido a dar esse passo de fé agora. Eu te convido realmente a dar esse passo de fé, para que você possa partir de um lugar comum para o próximo patamar na sua vida, para que essa palavra não seja mais uma palavra de domingo, mas que seja um marco na sua vida e falar, não, eu vou mudar a minha atitude, eu vou buscar mais de Deus, para que eu tenha mais, não só tempo para minha família, mas o tempo que eu tenha seja intencional em trazer o reino de Deus na minha família. Amém?